Olá, amado irmão, seja bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 30 de setembro, chegamos finalmente ao último dia deste mês que a igreja consagra as Sagradas Escrituras, e nós vamos já entender o porquê. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo, pois estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Um outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Estas são para nós palavras de salvação. Então, como eu disse logo no início, hoje, dia 30 de setembro, a igreja celebra o dia de São Jerônimo. Ele que foi responsável por traduzir as Sagradas Escrituras para o latim. A sua tradução das Sagradas Escrituras ficou conhecida como Vulgata, e durante 15 séculos foi a edição, digamos assim, foi a edição da Bíblia utilizada por toda a igreja. Ele faleceu no dia 30 de setembro do ano 420. E uma frase que é muito famosa dele é: Procuremos aprender na terra aquelas verdades cuja consistência persistirá também no céu. Procuremos aprender na terra aquelas verdades cuja consistência persistirá também no céu. Então, vocês que diariamente estão aqui acompanhando Palavra Encarnada, estão seguindo esta ordem de São Jerônimo, de aprender aqui na terra estas verdades cuja consistência persistirão também no céu. Tudo isso que nós aprendemos aqui, com certeza não passa. Muitas vezes, em momentos de lazer nosso, nós vemos um filme, ou lemos um livro, assistimos a um programa de TV, e quando acaba a gente fica com aquela sensação de vazio, de que foi tempo perdido, de que nem aquele filme, aquele programa de TV, aquele livro acrescentou nada a nós. E isso é muito ruim, não é verdade? Agora, com as Sagradas Escrituras, isso nunca acontece, porque aqui nós temos a palavra, aqui nós temos a verdade, aqui nós temos o encontro. Então, estudar, meditar o Santo Evangelho e toda a Bíblia é preencher a nossa vida, é alimentar a nossa alma com sentido, com essas verdades consistentes. A igreja ela nos chama, né? ela nos recorda, na verdade, durante este mês de setembro, a importância das Sagradas Escrituras, mas que levemos para o resto do ano e para o resto da nossa vida este bom propósito de mergulhar e aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra, de investir, de gastar o nosso tempo aqui, naquilo que não passa. E aí nós chegamos no Evangelho de hoje, que é um evangelho também muito firme. Logo no começo, nós vemos uma pessoa que se oferece para seguir Jesus.
podemos tentar imaginar a cena. Essa pessoa, ela se acerca de Jesus, se aproxima de Jesus de uma forma muito alegre, de uma forma muito entusiasmada e fala: Senhor, te seguirei para onde quer que vais. E ao ler esse versículo, como não nos recordar do que São Pedro disse a Jesus antes da paixão? Disse que iria segui-lo também para onde quer que ele fosse. E Jesus, que conhece os nossos corações, falou o que para Pedro? Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro, não, de forma alguma, isso não acontecerá. Imagina, Senhor. Quantas vezes nós fomos como Pedro? Quantas vezes nós fomos como a pessoa daqui deste evangelho? Nos aproximamos de Jesus em um momento de entusiasmo, talvez após um retiro, talvez após um momento de efusão no Espírito Santo, talvez após termos conseguido uma graça, um milagre, e falamos para Jesus: Senhor, te seguirei para onde quer que vais. E Jesus, que conhece os nossos corações, sabe que o entusiasmo, para ele ter raiz, precisa ser provado. O entusiasmo, a euforia pela euforia, ela não se sustenta. Ninguém tem uma vida de discipulado, de seguimento de Jesus apenas com base no entusiasmo, apenas com base na euforia, apenas com base nos sentimentos. É claro que é ótimo estar entusiasmado, é claro que é ótimo estar feliz, mas isso não sustenta por si só a nossa caminhada. Então Jesus mostra isso para esse homem, que ele fala, né? As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, tá certo, você quer me seguir? Então, eis aqui o caminho. Esse teu fervor, esse teu entusiasmo, ele precisa ser provado, ele precisa ser experimentado. E nós, meus irmãos, não podemos desanimar diante do nosso entusiasmo que é experimentado. Talvez hoje você não esteja com o seu coração pulando de alegria, no seu momento mais entusiasmado da caminhada. E não tem problema. Talvez você esteja passando por uma provação e também não tem problema. O nosso amor, para crescer, precisa ser provado. Então, quando esses momentos de prova chegar, respondamos com generosidade, respondamos com amor. E aqui, ao olhar para a resposta, ao falar, meditar sobre a resposta, nós seguimos nos outros dois casos que o Evangelho nos traz. Se nesse primeiro, para esse primeiro homem, para esse primeiro discípulo, a pessoa se ofereceu para seguir Jesus, nos outros dois é diferente. Vejamos. Aqui o próprio Cristo se volta para a pessoa e fala: segue-me. Cristo, vejam bem, se volta para este homem e fala: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Vamos lá, aqui não necessariamente o pai desta pessoa estava falecido. Nós podemos ampliar um pouco e pensar que essa pessoa ela pode ter dito o quê? Que vai seguir Jesus depois que os seus pais falecerem, depois que ele ter prestado a assistência que um filho deve prestar ao pai. Em outras palavras, essa pessoa que recebeu uma ordem expressa e clara do Senhor, ela colocou uma condição: Senhor, eu te seguirei, mas, entretanto, contudo, todavia, deixa-me ir primeiro fazer isso. Quantas vezes também nós assumimos essa mesma postura? Deus nos pede algo de uma forma clara, veja bem, de uma forma clara, que não há margem para dúvidas no nosso coração. E nós colocamos condições, nós deixamos para depois. Nós não respondemos com generosidade o pedido do Senhor. E é muito importante nós mergulharmos nesse evangelho e entendermos o quê? O que é que o primeiro mandamento nos fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Nós devemos amar o nosso Criador acima do amor a qualquer criatura. Devemos amar mais a Deus do que amamos os nossos pais. Devemos amar mais a Deus do que a esposa ama o seu marido, ama os seus filhos. Devemos amar mais a Deus do que ao nosso trabalho. Devemos amar mais a Deus, enfim, do que tudo. E nós devemos olhar a todas as criaturas, a todas as relações da nossa vida a partir desta lente, que é a lente do amor a Deus em primeiro lugar. Eu amo a minha esposa porque, em primeiro lugar, eu amo a Deus. E a partir dessa lente é que eu vou conseguir amar a minha esposa como ela precisa ser amada. E assim todas as demais realidades da nossa vida. Então nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e não colocar condições, não deixar para depois, não deixar para crescer nesse amor a Deus amanhã. Uma forma que é muito corriqueira no nosso dia a dia, por exemplo, nós adiamos os nossos momentos de oração. Não, eu vou deixar para rezar o texto depois, eu vou deixar para meditar a palavra depois, eu vou deixar para entrar ali no meu quarto e ficar 15 minutinhos em uma conversa, em um diálogo com o Senhor depois. Porque, primeiro, eu tenho que ir cuidar do meu filho, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que... E aí nós ficamos arrumando desculpas, eu tenho que, e vamos deixando para depois. Chega ao final do dia, estamos cansados, vamos dormir e prometemos que amanhã será diferente. E amanhã não é diferente, porque nós precisamos crescer no amor a Deus no nosso hoje. A terceira pessoa aqui que também encontra Jesus, também coloca uma condição, também coloca uma condicionante, diz, deixa primeiro eu despedir dos que estão em casa. E Jesus também é muito firme com ele. Porque nós precisamos e nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E que grande graça se Deus nos pedir hoje esse ato de heroísmo. Talvez o seu ato de heroísmo hoje seja amar a Deus sobre todas as coisas. De que forma? Indo viver uma experiência missionária na nossa comunidade de vida. Talvez seja isso. Talvez a sua forma hoje de amar Deus sobre todas as coisas é sendo fiel na oração do Santo Terço. Talvez a sua forma hoje de amar a Deus sobre todas as coisas é diminuindo o seu tempo nas redes sociais e assim aumentando o seu tempo de oração. Cada um precisa se examinar e descobrir na sua vida como é que hoje você deve dar essa resposta imediata a Deus. Se Deus fala, segue-me, você precisa responder sim. E Deus fala, segue-me, ao longo do nosso dia, em vários momentos, Deus nos fala, segue-me. Por exemplo, quando nós paramos num sinal e vemos um irmão nosso que está ali, abandonado. Ali o olhar dele tem sede do nosso amor. Ali nós podemos responder a este segue-me de Jesus, conversando com o irmão, acolhendo a dor dele. Se você pensar um pouco como é o seu dia, se você tiver com o coração aberto a esta escuta atenta, você vai perceber que durante todo o seu dia, em vários momentos, o Senhor te pede e te chama, segue-me, 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 segue-me. E Ele espera a minha e a sua resposta. Não deixemos mais o Senhor esperando por nós. Não vamos mais dar desculpas, inventar justificativas, por mais lícitas e justas que elas sejam. O Senhor precisa vir sempre em primeiro lugar. E é na nossa vida de oração que nós vamos descobrir como o Senhor sempre será colocado em primeiro lugar na minha vida hoje, na minha rotina, seja ela qual for. Não é no futuro, mas é no hoje que nós precisamos responder a Ele. Então peçamos à Virgem Maria que venha nos ensinar a dizer esse fiat, faça-se diariamente, sem vacilar, sem colocar condições. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.